Açafrão e gengibre, você está usando errado. Açafrão e gengibre são duas raízes famosas e também super úteis para a saúde, com potencial anti-inflamatório, antioxidante, anticancerígeno até mesmo, auxilia o tratamento de várias doenças. Mas se você está comprando da forma usual e usando da forma usual, provavelmente você está usando errado e não obtendo nem de longe os benefícios que você poderia obter. Então vamos aprender a usar açafrão e gengibre facilmente. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coração, nutricionista clínico, que adora trazer para você o que há de mais recente na literatura médica e científica, nada de achismo, nada de ideologia, só o que está cientificamente publicado. Então, vamos para a primeira parte, entender os benefícios do açafrão e do gengibre. Começando pelo açafrão, a gente sabe que ele é anti-inflamatório, antioxidante, auxilia na síndrome metabólica, na artrite, na ansiedade, na desregulação das gorduras no sangue, a hiperlipidemia, ou seja, o excesso de gordura, como colesterol, triglicerídeos no sangue, e até mesmo auxiliando a recuperação muscular pós-atividade física. Porque muito disso vem dos seus fitonutrientes, ou seja, nutrientes das plantas. Todos os alimentos coloridos das plantas têm muito fitonutriente, que tem muita atividade, compostos bioativos fazendo várias coisas no nosso organismo. Então ele também auxilia a produção de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, um fator de crescimento de neurônios que auxilia o seu cérebro. Melhoria na saúde cardiovascular, melhorando o funcionamento endotelial, que é a camada que reveste suas artérias. Anticancerígena, reduzindo metástase, angiogênese, que a metástase é a colonização de células cancerígenas para outros locais além do tumor que já tem ali, né? A angiogênese é a criação de novos vasos, é como um câncer se nutre, e a apoptose de células cancerígenas seria a morte programada, que é inibida quando a gente não tem esses fitonutrientes, né? Ou seja, o corpo não consegue matar devidamente as células cancerígenas. Tem benefícios antidepressivos, mas existe aquela questão que é comentada sobre a curcumina. Só compõe 3% da cúrcuma, que a curcumina é um dos compostos bioativos mais eficazes no tratamento de doenças. Então é recomendado se consumir pimenta preta, por exemplo, a piperina, para maximizar a absorção em até 2000%. Mas fica aí que eu vou comentar sobre isso no final, não perde até o final do vídeo, que é muito importante você entender todos os detalhes, até mesmo de você estar consumindo açafrão falso e gengibre, que não vai ter os seus nutrientes. Então, ela também é lipossolúvel, ou seja, esse fitonutriente ele é solúvel em gordura. Então, consumir um alimento gorduroso com a cúrcuma vai te auxiliar na absorção desse nutriente. Mas o que muita gente não sabe é que, na verdade, o verdadeiro açafrão é proveniente de flores roxas, o Crocus sativus, que tem um sabor mais delicado e é muito utilizado pelas populações próximas ao Mediterrâneo. Entretanto, o valor do açafrão verdadeiro pode ser até R$70 mil por quilo, ou seja, 1 grama ser R$90. Né? Enquanto o açafrão da terra, o que a gente está acostumado, aquela raiz que eu mostrei no vídeo prévio, aquele pozinho amarelo, girar em torno de R$20. Então o que acontece esse açafrão é realmente muito difícil de coletar, porque cada flor só dá 3 ao ano, né? De cada um desses fiozinhos. Mas as pessoas endeusam coisas que são impossíveis de serem obtidas, né? Então não há preocupação, oh meu Deus, aquele alimento caro, super alimento. Não, come o que está dando perto de você, fresco, rico em cores, rico em nutrientes, que esse é o melhor remédio. A natureza tem inúmeros remédios, não precisa ser um remédio específico, né? Goji berries da montanha do Himalaia, R$200 o quilo. Não, uma banana fresca perto de você, um brócolis, uma couve-flor, ainda mais plantada orgânica, esse é o melhor remédio. Então, qual é o primeiro erro? O primeiro erro é, na verdade, o açafrão da terra misturado com amido de milho. Muita gente não sabe, mas se você pegar a verdadeira raiz do açafrão da terra e ralar ela, fica aquele pozinho amarelo, mas ele é amargo, né? O açafrão da terra vendido por aí em supermercado, já ralado, processado, que você compra num pacotinho, etc., né? Já vem adicionado amido de milho e provavelmente outras coisas, porque ele acaba ficando meio docinho, bem prazeroso. E não é tão saudável assim, não estou dizendo que você não possa usar,
mas você tem que entender que você está comprando gato por lebre, né? Ou trocando, não me lembro dessa expressão, mas aquilo não é açafrão verdadeiro. Tem vários outros ingredientes contidos ali que eu não acho tão saudável assim. Então fica até o final que eu vou te ensinar como usar o açafrão da terra. Mas se você quer verificar se ele é um açafrão verdadeiro ou não, é bem simples. É só misturar ele com água e testar. Quando você aquece ele com água numa panela, se vira uma maisena, um mingau grosso, e isso realmente tem amido de milho. Se ele não vira, se ele continua ralo, ele é puro açafrão. Então é muito fácil de identificar, mas o cheiro do açafrão da terra falsificado é inodoro, enquanto o cheiro do açafrão real é um cheiro de mel com palha, como descrevem. Eu não concordo muito, mas tem um cheiro realmente de terra, né? Tem um cheiro mais natural. E, obviamente, o puro tem um sabor amargo. Então, você não precisa nem fazer o teste. Dá para realmente identificar só pelo sabor e pelo cheiro. Mas, se você quiser fazer o teste também. Aí tem também o gengibre. E a gente tem que entender que o gengibre, o açafrão, são de famílias extremamente similares, são raízes que crescem debaixo da terra. Então, primeiro de tudo são alimentos muito nutritivos, mas olha o que o gengibre pode fornecer para você antes de eu falar o problema do gengibre e a solução. Ele é analgésico, ou seja, inibidor, anti-inflamatório, antioxidante, auxilia a digestão, termogênico, principalmente pelo 6-gingerol e o 8-gingerol, que são os compostos bioativos, similar à curcumina, né? Que tem propriedades até mesmo termogênicas, que aceleram o metabolismo e aumentam a queima de gordura corporal, favorecendo o emagrecimento e até mesmo sendo bactericida, principalmente para bactérias orais, auxiliando contra vírus no sistema respiratório, auxiliando a redução do colesterol, reduzindo o açúcar sanguíneo, reduzindo o risco de câncer, Alzheimer, e é um remédio caseiro para ingestão, dores menstruais e alívio de sintomas da osteoartrite. Ou seja, plantas são um verdadeiro remédio da natureza, gratuitos, sem necessidade de ter efeitos colaterais e pagar muito caro. Mas qual é o grande problema? Será que o açafrão de verdade, quando desidratado, ralado, vai ter esse tempo de prateleira tão alto? Assim como o gengibre em pó. Será que ele vai ter um tempo de prateleira tão alto? O que a gente não sabe é, quando a gente está lidando com um alimento processado, ou seja, o pó dele ao invés do alimento integral, a gente não sabe se ali só tem o pó do alimento. Porque está ralado ali, né? Você não consegue identificar, por exemplo, o amido de milho e o açafrão ali, né? Só de olhar. Segundo por exemplo, a gente sabe que canela no Brasil pode ter até mesmo com patas de baratas, assim como café, entre outras coisas, tem um mínimo de substâncias, de dejetos ali, né? Então a gente realmente tem que dar preferência ao quê? Ao alimento integral, ao alimento fresco, ao alimento que a gente está nós mesmos usando para o nosso consumo. Ou seja, tem gengibre em pó, gengibre em suplemento, gengibre em óleo essencial, tem açafrão em pó, em suplemento, mas por que não comprar a raiz e usar a raiz? Ou por que não até mesmo plantar você mesmo? Porque, como eu vou fazer um vídeo em breve, jardinagem fornece vários benefícios cientificamente comprovados, até mesmo tocar na terra auxilia a sua microbiota. Então, bem simples. Quais são as formas que eu sugiro? Dá para fazer chá dessas raízes, dá para ralar elas em pratos, ou seja, depois que você já preparou seu prato, só ralar elas em cima. Dá para ralar elas em cima da panela que você está cozinhando o alimento, né? Então, botar ali dentro e levemente o cozimento vai realmente incorporar o gosto dele ali. Você dá para colocar essas raízes em sucos e até mesmo em molhos para salada que você fizer em casa. O gengibre pode ser utilizado até como sal em receitas. Sim, cebola, alho, gengibre, açafrão realmente realça o sabor dos alimentos. E o que você tem que entender esses nutrientes que são extremamente benéficos à saúde, são lábeis, como a gente chama na ciência, oxigênio, foto e termolábio, ou seja, são sensíveis ao calor, ao oxigênio e à luz. Então, quando você processa, quando você cozinha demais, esses alimentos precisam ser frescos para fornecer todos esses nutrientes na sua máxima vitalidade, na sua máxima quantidade, porque eles vão ser oxidados e, como aqui mesmo diz, perde as suas qualidades a determinada temperatura, suscetível de ser destruído pelo calor. Isso que significa termolábio, sensível ao calor.
Você está com dúvidas de o que comer e como se tratar de forma natural, como melhorar a sua dieta? Então eu te recomendo a leitura do Dieta Anticâncer e do Dieta do Éden. Se você está preocupado com câncer, com certeza seria o Dieta do Anticâncer o primeiro. Se você não está preocupado com câncer, seria o Dieta do Éden o primeiro. Aqui realmente eu ensino os alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, com inúmeros benefícios ao tratamento de todo tipo de doença crônica cientificamente comprovado. Mas, se você quer também me ajuda como nutricionista clínico, sugiro acessar o nosso site, porque eu atendo presencial e online. E a gente tem 6 cursos online de receitas, de mudança de estilo de vida, até mesmo de jejum, e retiros sempre janeiro e julho, aqui no Espaço do Saúde Frugal, em Saquarema. Vem passar 5 a 10 dias comigo aprendendo como se viver de forma saudável. Então muita gente fala, mas a quantidade da curcumina é muito baixa, então precisa ser blá blá blá. Não, a quantidade da curcumina é a quantidade ideal que a natureza determinou para aquele alimento. Concentrar ele em um suplemento de uma forma sintética, que você nem sabe como foi feita, de uma forma que você nem sabe o que tem na cápsula ali, além da curcumina, eu acho prejudicial. E como eu já mostrei num vídeo aqui, sugiro você acessar os cards, acessar a descrição. Eu vou botar o outro vídeo de cúrcuma que eu já fiz e o outro vídeo até mesmo de suplementos, os outros vídeos de suplementos que eu já fiz, para mostrar que não é tão preto no banco tomar uma quantidade muito concentrada de um nutriente em suplemento e achar que não vai ter problema, porque sim, pode dar problema sim. Então, mesmo tendo uma biodisponibilidade baixa e tendo pouca curcumina na cúrcuma, eu sugiro você consumir a raiz por inúmeras questões que a gente teria que fazer um outro vídeo só por isso. Maior quantidade de todos os outros fitonutrientes, vitaminas, minerais, quanto mais a gente processa, mais a gente perde esses outros nutrientes, assim como a sinergia entre eles. Então não, eu não recomendo suplementos de cúrcuma ou gengibre, não recomendo os petroquímicos sintéticos que vêm embalando esses suplementos, ou seja, as cápsulas, etc., porque tem que ir petroquímico, conservante, entre várias outras coisas ali. Esses nutrientes podem ser oxidados quando vão ser colocados numa cápsula pelo processamento, não é mais como um alimento fresco. E imagina se todos 8 bilhões de pessoas no planeta decidem usar suplemento. Imagina a quantidade de caixinhas de plástico que vão para o lixo e vão ser jogadas fora e nosso planeta vai virar um lixão em breve, já que todo mundo hoje em dia quer consumir nutriente encapsulado ao invés de consumir o nutriente da planta direto, como foi através de toda a evolução. Então, comenta aqui embaixo. Você come cúrcuma, você come gengibre ou você usa os suplementos da cúrcuma e gengibre? Você sabia desses benefícios ou não sabia desses benefícios? Sabia desses malefícios, dos problemas que são adicionados e ninguém te conta, só aqui você ouve a verdade sobre o prejuízo que a gente faz quando a gente tenta industrializar a nossa alimentação. Comenta aqui embaixo e não se esquece, compartilha. Além disso, nós temos 10 livros já publicados. E se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, apertar o sininho para ativar as atualizações, comentar, compartilhar e sentar o dedo nesse like. Quer aprender mais sobre o assunto? Clica nesses vídeos.